Fala galera que curte o PC Facts, essa belíssima caixa central é a minha Klipsch RP504C, que eu uso diariamente para assistir meus filmes e séries preferidos. Só que ela tem um detalhe curioso que me incomoda, ou ao menos que ativa o meu toque. Essa corneta centralizada, que a gente consegue identificar por essa borracha preta e esse anel de cobre, chamada pela Klipsch de Tektronix Horn, tem uma cubagem muito menor que os pares que eu uso como frontais. Isso acaba me dando a impressão de que eu não tenho uma central dimensionada para as caixas frontais esquerda e direita. Ao olhar uma RP8000F, você consegue perceber que a corneta de 7 polegadas é bem maior que a de meras 5.25 polegadas da central. São 10 centímetros de diferença na diagonal. E ainda tem a topologia dessa central. Notem que são 2 woofers de cada lado da corneta, justapostos e de mesmo tamanho. O médio é executado parte pela corneta e parte pelo primeiro woofer de cada lado. O woofer mais distante faz o grave. Eu confesso que ainda não é a melhor solução para as caixas centrais, tanto pela disposição quanto pelo tamanho de cada um dos componentes. E nem pensem que é assim em toda a linha Klipsch. Na linha chamada Palladium, que um dia eu ainda vou ter o prazer de experimentar, se adota um tweeter em cima de um driver para médio e os woofers destinam-se exclusivamente para graves. Mas como aqui eu sempre quero testar algo diferente, tanto pela busca de uma falsa e impossível perfeição quanto pelo conhecimento acumulado que isso proporciona, eu fui atrás de uma caixa que trouxesse mais imersão para o meu sistema. Graças ao meu amigo Edilson da EDS Concepts, eu consegui pegar emprestado uma caixa que não apenas atende aos meus anseios de topologia, como também tem uma corneta que usa um material que eu adoro por conta do seu timbre super realista e natural, o berílio. Só que tem um pequeno problema. O cabo que eu uso em minha central é um straight wire, com plugs que até tem certa flexibilidade em Y. Só que essas caixas da Paradigm, pelo amor de Deus, o que esses caras estavam pensando com esse design? Colocar os binding posts tão distantes uns dos outros, de forma que eu preciso ter um cabo quase que individual no positivo e no negativo para fazer a conexão desse troço aqui. A minha sorte é que, como bom testador que eu sou, eu sempre tenho um cabo extra para que possamos fazer as típicas gambiarras com fins a nunca perder uma chance como a que temos hoje. O cabo que passei a usar é um AudioQuest e as terminações são Amazon Basics, de banana mesmo, que eu tive que importar. A caixa que testaremos hoje é a Paradigm C1, que tem a topologia que eu queria, o agudo em cima, com tuita de berílio, o driver médio verticalmente alinhado abaixo e os woofers graves separados horizontalmente. E aí, pessoal, por mais que nós tenhamos uma topologia exatamente da forma como a gente quer nesse caso específico, não necessariamente significa que ela vai ser fantástica, perfeita e não vai ter defeitos. A primeira coisa que eu percebi é que essa caixa, para o sistema que eu tenho aqui, ela não consegue visualmente entrar no cenário. 2 frontais absurdamente gigantescas e uma central pequenininha. Fica estranho. Só que eu não vou mentir para vocês, na grande maioria das situações ela se saiu melhor do que a minha Klipsch. Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, eu até ficaria com a Klipsch, mas a Paradigm tem os seus méritos e inclusive eu diria que se desse para pegar a Paradigm C5, que essa sim tem aquela escala, aí eu acho que eu iria nela. Mas eu vou falar o que eu testei para vocês e dá exatamente aquilo que eu senti de diferença, e olha que eu já estou acostumado com o RP504C há um tempo. Primeiro detalhe, em Rei Leão, o novo, dirigido por Jon Favreau, live action, logo no começo a música se destaca. A voz da cantora, e eu ouço ele na trilha original, tá? Eu não ouço ele em dublado, a voz da cantora pega timbres mais agudos que na Klipsch não chega. Tem uma sensação de preenchimento que até então não tinha com a Klipsch. Só que em compensação, o que eu vejo que parece que se perde com a Paradigm é que, ao passo que na Klipsch eu consigo ter exatamente a mesma experiência, mais para a esquerda, mais para a direita e no centro, na Paradigm só no centro que eu tenho a real percepção do quão agudo essa Paradigm consegue entregar. Quando eu já vou saindo, eu já vou saindo assim como eu estou saindo do microfone, eu já vou começando a perceber que algumas frequências não são tão bem delimitadas para quem está mais pro lado.
Então acaba sendo uma caixa que tem um tweeter muito direcional, que serve basicamente só para o dono, e isso se o dono ficar de fato no centro, né, bem na frente da caixa. Mas, mesmo eu saindo dessa posição, ela acaba que perde esses agudos característicos e diferenciados, mas acaba rivalizando com a Klipsch. A Klipsch tem uma dispersão muito boa, em compensação em ponto nenhum ela chega nesses graves. Eu diria até que é provável que a Klipsch tenha um roll-off, né? Ela corte essas frequências mais altas por uma questão talvez de opção, enfim, não sei, mas o que me pareceu foi isso. Em cenas como, por exemplo, no outro teste que eu fiz, que foi Os Oito Odiados, a fala do Samuel L. Jackson, na hora que ele está narrando algumas das suas aventuras, né, uma treta que ele está tendo com um velho lá, de fato o médio da voz dele, aquela parte assim, que ele tem uma voz mais característica, né, essa parte mais característica da voz dele, conseguiu ter mais peso do que normalmente eu estava acostumado a ouvir. E esse peso não é uma coisa que vem com, sabe, como se fosse algo desproporcional, não. Ela era totalmente natural, era algo que de fato agregava e não pesava, né? Isso dava um timbre mais de acordo com o que realmente o filme parecia querer passar. Em outros filmes, como por exemplo The Batman, a voz, principalmente do Batman, a voz de alguns personagens específicos, elas conseguiam chegar na sala inteira. Então não era meramente, como é que eu vou dizer assim, não era um tom ou outro, era o preenchimento de uma forma geral que conseguia ser melhor com a Paradigm. A Klipsch, pelo que me parece, consegue te dar uma noção perfeita entre várias cadeiras, né, entre vários assentos, o que para uma pessoa que tem um cinema enorme provavelmente seja mais vantagem. Mas aí vem na minha cabeça a ideia de que uma Paradigm C5, uma maior, vai te dar essa dispersão, mas vai chegar em frequências que a Klipsch nesse momento não chega. Eu não estou falando só de agudos, eu estou falando também de médios. No grave, eu não senti tanto essa vantagem em favor da Paradigm, apesar dela ter 2 woofers dedicados para isso. A Klipsch consegue entregar basicamente a mesma coisa nesse sentido. Tem uma cena específica em Cassino Royale que ela entrega uma nota da música que não é tão perceptível na Klipsch. E pessoal, para quem testa som, vai perceber que não é que numa caixa sai certa frequência, certo volume, certo tom, e na outra não sai. A diferença é que numa sai de uma forma tão mais evidente que na outra você nem sequer tinha percebido que tinha aquele som. E aí quando você volta, você não, sai aqui, mas é tão suave, é tão baixo assim, tão sem presença, que quando você ouve a outra tem aquela, olha, eu não tinha percebido isso. E assim, a Paradigm, ela tem para mim um conjunto que de fato faz toda a diferença. Eu tenho aqui surrounds todas Paradigm, o tweeter de Berilho é fantástico nelas, ele dá uma sensação em conjunto com o woofer médio e o subwoofer dela, o woofer para grave, de te envelopar realmente, né? Mas eu queria ver isso na central. Essa central, infelizmente, é muito pequena para minha sala. Não ficaria legal. Mas mesmo sendo pequena, ela passou no teste de tonalidades. Tem uma cena no The Batman, logo no começo, em que o bandido primeiro olha para o céu, vê o símbolo do Batman, e aí ele se distrai e é atropelado. Na hora que ele é atropelado, o cara bate nele, vindo de um lado para o outro, o som sai na caixa frontal esquerda. O cara passa gritando com ele, xingando ele, da esquerda para a direita, e a voz dele sai na esquerda, na central e na direita. E na hora que ele faz isso, a Paradigm não teve uma queda em momento nenhum, não teve um espaço assim como se tivesse um vácuo entre as frontais e a central, não. Ficou bem dimensionadinho, não houve diferença na tonalidade a ponto de dizer assim, não ficou legal, ficou estranho, ficou diferente. Deu para perceber que tem uma central que não é afinada, né, alinhada com as outras frontais. Nesse aspecto ela não perdeu. Em compensação, visualmente, na apresentação da sala, não fica muito recomendável, na minha opinião, pelo menos para o meu uso. Isso aqui, uma caixa como essa, é mais recomendada para quem realmente tem um cinema um pouco mais discreto, né? Gosta de um pouquinho mais de uma caixa bookshelf na frente, uma central mais acomodadinha, umas surrounds que estejam escondidas na parede, coisa nesse sentido. Para mim, provavelmente, a Paradigm C5, essa sim,
porrudona, essa sim tem tudo que eu queria e ainda tem o gabinete que de fato vai se aproveitar de um grave, deve ter um duto, deve ter alguma coisa nesse sentido, para realmente exprimir o que provavelmente seria a melhor opção para mim na central. Eu não vou ficar com essa caixa porque, além de ser relativamente cara, ela não consegue me entregar exatamente o que eu quero. A Klipsch também não entrega o que eu quero. Ela tá rodando bem legal, mas ela não entrega o que eu quero. Só que para eu trocar, eu tenho que trocar para uma que de fato eu saiba que vai sim entregar o que eu estou almejando nesse momento. As duas, digamos assim, concorrentes na minha cabeça, por agora, são a Klipsch Palladium P27C e a Paradigm C5. Se em algum momento eu trouxer elas aqui para casa, eu vou testar no canal e apresento ela para vocês. Tá bom, pessoal? Agradecer vocês aí pela paciência. Eu gostaria só de pedir que quem gosta de home theater, de cinema em casa, de som, aprender a parte técnica, aprender a parte sensorial, se inscreve no canal. E lógico, deixa um like aí nesse vídeo, né, cara? Não vou pedir nada muito complicado para vocês, pô, é só um like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.